Quem tem um planejamento estratégico, seguramente já tem um valor de equity maior do que quem não tem. Quem tem um planejamento estratégico, seguramente tem um valuation maior do que quem não tem. Olá, hoje eu vou abordar aqui o tema planejamento estratégico. Esse é um tema que ele está como um dos primeiros da lista as maiores dificuldades do pequeno e médio empresário. Por conta disso, eu decidi trazer aqui à luz um passo a passo de um planejamento estratégico com base, obviamente, na literatura, mas, sobretudo, com base na experiência vivida em mais de 30 anos fazendo gestão de negócios no Brasil e no exterior, de grandes multinacionais. E o que eu sempre usei na metodologia dessas empresas, eu estou trazendo para cá, para a vida real, obviamente apoiado também pela literatura que aborda esse tema. Antes de começar, eu queria abordar aqui justamente algumas iniciativas, né, alguns conceitos que vão nos ajudar a entender um pouco o porquê do planejamento estratégico. Bem, primeiro, né, o planejamento estratégico, ele de fato, ele é uma ferramenta que é desenvolvida para cada modelo de negócio. Óbvio, nós temos que fazer o planejamento seguindo a posição desse negócio, o perfil, a interface do negócio com o ambiente externo. O outro ponto é que eu queria deixar aqui bastante frisado, ele não é um modismo, né? O planejamento estratégico deve ser utilizado como uma inteligência de negócio. Ele deve trazer valor para a condução, para a gestão do seu negócio. Eu também costumo dizer que o planejamento estratégico, ele não deve ser entendido como uma ferramenta que deva ser elaborada e depois, de alguma maneira, arquivada e fica lá parada no armário, né? E sendo trazida de novo para a mesa só quando há necessidades para apresentar aí para um banco ou para um cliente, para mostrar que você tem planejamento estratégico. A ideia é, sobretudo, mostrar que o planejamento estratégico deve ser usado como uma gestão, uma ferramenta de gestão para o seu negócio, para a sua empresa. E, por fim, se eu ainda não convenci você de que você deve ter um planejamento estratégico estruturado, eu queria reforçar dizendo o seguinte: quem tem um planejamento estratégico, seguramente já tem um valor de equity maior do que quem não tem. Quem tem um planejamento estratégico, seguramente tem um valuation maior do que quem não tem. Ah, mas Marcos, o que é isso? Isso significa o seguinte, que se você tem um planejamento estratégico estruturado, bem feito, e está em execução, significa que a sua empresa está com um direcionamento, um planejamento que vai levar ela à expansão, a aumento de produtividade, aumento de eficiência e melhores resultados. Logo, ela vale mais no mercado. Então, por si só, esses são fortes motivos para convencer você de que planejamento estratégico deve estar sempre no seu radar. Mas então, Marcos, para que serve o planejamento estratégico? Bom, como eu comentei, o planejamento estratégico serve e deve ser usado para conduzir a sua empresa para uma situação cada vez melhor. Então, basicamente, traz você da linha de um ponto A, que é de uma situação atual, e leva você para um ponto B, que é a situação desejada. Tudo isso quantificado, metrificado, né? A diferença é que quem não tem um planejamento estratégico está caminhando com o seu negócio no diagrama da esquerda, cheios de obstáculos, dificuldades, desvios, etc. E quem tem um bom planejamento estratégico estruturado está caminhando conforme o diagrama da direita, o mais suave possível, com menos distúrbios possíveis. É óbvio, pessoal, mesmo quem tenha um planejamento estratégico vai encontrar algum tipo de dificuldade,
sobretudo, dificuldade que ele não conseguiu identificar durante o planejamento. Mas imaginem, quem tem planejamento, quem se debruçou sobre as análises do seu negócio, de mercado, ambiente interno e ambiente externo, já vai encontrar alguma dificuldade, porque seguramente ele vai se deparar com alterações que não foram previstas e, consequentemente, ele não trabalhou para evitá-las. Imagine quem não tem nada, que está à deriva. Então, eu costumo dizer que quem tem planejamento estratégico tem um negócio na mão. Quem não tem um planejamento estratégico tem uma atividade econômica que está, enfim, orbitando, não dá para controlar, né? Por mais que você até ache que está controlando, você não tendo visibilidade, não tendo ações objetivas para te levar do ponto A para o ponto B, você está à deriva. Eu também aqui brinco um pouquinho com essas 3 palavras, que eu digo que o planejamento estratégico responde basicamente 3 perguntas. Oncoto, proncovô, concovô. Possivelmente alguns de vocês já devem ter ouvido falar, ou visto, ou até mesmo já sacado a minha brincadeira aqui. E alguns devem estar perguntando, mas o Marcos está escrevendo aqui russo, alguma palavra remota, ou é algum dialeto? Não é nada disso, pessoal. O oncoto, na minha brincadeira aqui, é aonde eu estou. Oncoto. Proncovô é para onde eu estou indo. Proncovô, para onde eu estou indo. E o terceiro, concovô, como é que eu vou até lá. Então, essas 3 perguntas, na verdade, elas estão nesse diagrama. Oncoto, ponto A. Proncovô, ponto B. Concovô é a linha. E aqui, essa linha vermelha. E aqui a gente decide se esse concovô, dentro do planejamento estratégico, é do diagrama da direita, ou a gente acaba trabalhando sem planejamento e faz o percurso do diagrama da esquerda. A escolha é um pouco sua, nesse caso. Ainda dentro de conceito, qualquer organização, e aqui eu vou colocar, obviamente, os pontos principais, qualquer organização está dimensionada dentro dessa pirâmide, o estratégico, tático e operacional. E aí, pessoal, na minha experiência, na minha vivência com muitos empresários, o que eu mais identifico é empresário orbitando, vivendo dentro do campo operacional. O campo operacional qual que é? É o dia a dia, é aquele ambiente de resolver problema do dia a dia. E se tem algum empresário 24 horas dentro do ambiente operacional, a pergunta que fica é: quem é que está pensando no tático? E, sobretudo, quem está pensando no estratégico? O executivo, o empresário, se ele está no ambiente operacional, já tem alguma coisa errada no seu negócio. Ele até pode fazer incursões no operacional, mas ele não pode viver o dia a dia dele dentro do operacional. Caso contrário, ele tem um problema muito sério e tem um risco muito grande. Eu até faço aqui uma analogia, eu chamo isso aqui de fenômeno da avestruz. Até coloquei já matéria a respeito no YouTube e no Instagram. É aquele empresário que enfia a cabeça dentro da operação, dentro do seu negócio, não levanta a cabeça para enxergar para lugar nenhum. E aí é um pecado muito grande, porque ele corre um risco sério de não enxergar o que está acontecendo no andar de cima. E muita coisa acontece no andar de cima que ele tem que reagir antes que afete essa base da pirâmide, o operacional. Seguindo aqui e tentando trazer para vocês um pouquinho mais de luz sobre o que eu estou falando, para fixar na sua memória, eu trago aqui uma simbologia. E eu adoro usar essa simbologia para fixar esse conceito. O estratégico, e aqui eu coloco dentro dessa fotografia aqui as cataratas do Iguaçu. O estratégico tem uma visão panorâmica do negócio, tal e qual essa foto que está sendo tirada de um helicóptero. Então, o estratégico, que deve ser o empresário ou o executivo que está fazendo a gestão do negócio, ele tem que ter uma visão bem superficial, bem acima, bem de helicóptero mesmo, e aí ele consegue enxergar, dentro da analogia aqui,
de onde está vindo a água, qual é a velocidade, as direções, quais são as barreiras para fazer a água chegar aqui na catarata, em que volume está caindo, enfim, ele tem uma visão do todo. E é a partir dessa visão do todo é que a gente consegue desenvolver os planejamentos ou o planejamento, as ações que são desdobramento do planejamento para levar a empresa do ponto A para o ponto B. O estratégico tem essa visão de helicóptero. Seguindo, nós temos o tático. O que faz o tático? O tático, ele trabalha o estratégico desdobrado em ações. Então, ele pega o que está definido lá no estratégico e rebate em ações. E é legal entender em que níveis nós estamos com o tático dentro da simbologia que eu estou trazendo. E olha só que legal. O tático, conforme está a foto aqui, ele mostra uma visão da altura, exatamente da altura da catarata. Então ele está lá, ele não tem uma visão de helicóptero, mas ele tem uma visão já de tático mesmo, né? Uma visão da altura da catarata. E, seguindo essa mesma analogia, nós temos o operacional. O operacional, o que exatamente é? É o dia a dia. É o plano de ação que é desenvolvido no tático, desdobrado em ações, desdobrado na execução de ações. Então, repetindo, estratégico define para onde a empresa vai, o tático desdobra em planos de ação, quais são as ações efetivas para chegar onde o estratégico definiu, e o operacional executa essas ações. E onde é que está o operacional? Está aqui, está dentro da catarata. Então, eu gosto de trazer essa fotografia das cataratas do Iguaçu, porque ela traduz exatamente a função de cada um desses níveis da pirâmide. Ok, pessoal? Vamos seguir? Dentro ainda do planejamento estratégico, eu chamo a atenção para um ponto que é fundamental. Muitos empresários até fazem planejamento estratégico, só que eles fazem de uma forma rasa, de uma forma superficial. E não são poucos os empresários executivos que fazem planejamento estratégico, e aqui eu estou simbolizando com o iceberg, olhando só aquilo que está muito visível, muito à frente dele como informação. Então, ele acaba desenvolvendo planejamento estratégico frágil, porque abaixo do que ele está vendo tem uma série de outras variáveis, outros riscos e também outras oportunidades que ele não está enxergando. Logo, o planejamento estratégico dele acaba sendo criado de forma frágil e não traz todos os benefícios do planejamento estratégico. Aqui a gente já entra, de fato, até agora foi conceitual, mas aqui a gente já entra qual é o ambiente que nós vamos estar trabalhando, né? O que efetivamente nós vamos ter que estar vislumbrando para fazer um bom planejamento estratégico. Pessoal, planejamento estratégico, ele é uma análise profunda e detalhada, o máximo que nós conseguirmos, de ambiente interno e ambiente externo. Ambiente interno é dentro da nossa organização, dentro da organização da empresa. Ambiente externo são todos os atores, todas as entidades que fazem interface direta ou indireta com o negócio. Quanto mais profundo for essa análise interna e externa, mais preciso vai ser o planejamento estratégico. Então, a visão estratégica do ambiente interno e ambiente externo é que vai garantir a qualidade do planejamento. Bem, o primeiro passo que nós vamos transitar é justamente o passo que define aonde eu estou. Então, é o ponto A. E aqui nós vamos falar um pouquinho de missão, visão, valor e propósito. Nós vamos aprofundar cada passo desse. Então, eu não vou me prender agora, só vou passar quais são os passos. O segundo é de diagnóstico, ambiente interno e ambiente externo. E como eu falei, o aprofundamento de cada um desses ambientes é fundamental. Nós vamos ter que fazer muito pesquisa, trazer dados para poder nos apoiar. O terceiro é a definição de metas e objetivos. Então, definir onde eu estou,
começo a fazer as análises precisas do ambiente, defino para onde eu vou, metas e objetivos. Depois, eu estabeleço planejamento, dentro do planejamento estratégico, o plano de ação. Quais são as ações que vão fazer eu sair do ponto A e me levar para o ponto B, que são metas e objetivos. E aqui nós já estamos entrando no tático, plano de ação. Depois nós vamos para a execução dessas ações. Então, o desdobramento do plano de ação e execução. E aqui nós já estamos lá no operacional, lembra? Na pirâmide. E por fim, nós vamos definir os KPIs, né, os indicadores de performance para monitorar e, caso seja necessário, fazer ajustes ao longo do percurso, né, porque algumas variáveis podem sair daquilo que estava sendo planejado, então há que se fazer alguns ajustes. Ok? Essas são as etapas que nós vamos começar a vencê-las agora. Bem, a primeira, missão, visão, valor e propósito, né? Eles podem falar, pô, Marcos, mas já estou cansado de ouvir falar em missão, visão, valor e propósito. Mas aqui eu convido vocês, de fato, a explorarem muito esses temas, porque é através desses temas, e aqui eu já coloco o quadro mais recente, missão, valor e visão, é algo que nós fazemos desde a década de 90. Os conceitos já muito consolidados de missão, visão e valor. Toda empresa tem ou deveria ter. Eu que venho do setor automobilístico, esses pilares são amplamente discutidos. E agora entra um elemento mais recentemente, entrou um elemento chamado propósito, que é a razão de existir da empresa, a razão de existir no sentido de que problema esse negócio resolve. E é importantíssimo esse ponto, nós vamos falar um pouquinho. Bom, a missão, visão e valor, sem querer aqui entrar muito no detalhe, né, para não perder tanto tempo aqui, missão, razão de existir do negócio. A visão, aonde se quer chegar, né, o que se espera com esse negócio ao longo do tempo, né, dentro da perenidade do negócio. Valor, qual é o comportamento organizacional que que a minha empresa pretende exercitar. E, por fim, o propósito é o que inspira as pessoas, o que faz dessas pessoas brilho nos olhos para realizar o que elas estão fazendo. Nesse caso, o que o negócio está oferecendo para o mundo. Que problema o negócio resolve para o mundo. Por que é importante essa etapa, pessoal? Porque é através dessa etapa é que nós vamos criar o DNA da empresa. Criar ou reorganizar o DNA da empresa. A inspiração de toda a organização. Isso aqui não é para a gente preencher e moldurar num quadro, colocar na parede e não exercitar. É algo que você, no final, vai disseminar dentro da cultura organizacional da sua empresa. E olha, acredite em mim, fundamental isso. Do primeiro homem da organização ao nível mais operacional, todos têm que estar alinhados com missão, visão e valor. E propósito. É isso que cria um DNA da empresa, que cria, de fato, a cultura organizacional da empresa. Eu espero ter esclarecido esse ponto para você, porque tudo começa daqui. Acredite em mim, tudo começa dessa primeira etapa. Depois nós vamos para um diagnóstico, né? O diagnóstico, como eu falei, ele vai fazer uma varredura em todas as interfaces com o negócio, internas e externas, ambiente interno e externo. E aí eu falo, né, de cliente, fornecedor, funcionários, né, colaboradores, entidades de classe, sindicato, governo, enfim, todos os atores que estão, de alguma maneira, direta ou indiretamente, conectados com o negócio. Por que isso, pessoal? Porque é a leitura de todos esses atores, juntamente com, obviamente, o perfil do negócio, perspectivas, etc., que você começa a fazer leituras de riscos, oportunidades, fortalezas e ameaças.
Então, até por conta disso, eu trago, para cada etapa, eu trago uma ferramenta. Vou colocar a tela cheia aqui para vocês entenderem. E eu sei que vários que estão aqui me acompanhando já conhecem essa ferramenta, mas então consolida o teu entendimento. E para quem não conhece, é uma oportunidade bastante grande aqui para você ver como é que a gente pode estruturar. Então, para cada uma dessas caixinhas, a gente passa por uma ferramenta chamada SWOT, que é força, fraqueza, oportunidade e ameaça, e risco. E você, fazendo a leitura dentro desses quadrantes, você vai identificar aqui oportunidades e ameaças, onde é que você é forte, onde é que você é fraco. Por que é importante isso, pessoal? Porque é através dessa leitura que você vai desenvolver ações para fortalecer o que é fraqueza, aproveitar aquilo que é fortaleza para você se posicionar no mercado, pegar o que é risco, o que é ameaça e eliminar, né? E aquilo que é oportunidade, correr atrás. Então, veja como é fantástico o planejamento estratégico, porque onde você está exposto, você cria ações para mitigar, para diminuir ou mitigar, eliminar a fraqueza e a ameaça. E onde você é forte e tem oportunidade, você tem a leitura para explorar. Então, com isso, você vai dar muito mais alavancagem para o seu negócio. Você vai dar mais velocidade, mais assertividade. Bom, aqui sem perder muito tempo, mas a gente vai passar então por vários temas e nós vamos pesquisar vários temas ligados à legislação fiscal, legislação trabalhista, a própria legislação ambiental, perfil de cliente. Aí nós vamos começar a aprofundar cada tema desse e é importante que a gente o faça, porque é através dessa leitura, se vocês lembram, eu falei, quanto mais profundo for, quanto mais abaixo do nível da água nós conseguimos fazer leituras, melhor vai ser o nosso planejamento, porque melhor vai ser a nossa priorização das ações, mais assertivas vão ser as ações, e aí a probabilidade de nós chegarmos no ponto B sem muitos distúrbios é muito grande. Aqui eu até uso um exemplo, imagine que você está lá trabalhando com um determinado produto ou serviço, que dentro desse diagnóstico você começa a identificar iniciativas que vão reduzir a necessidade desse produto ou serviço, ou uma legislação que está sobrecarregando de demandas, de exigências aquele produto ou serviço que você está fazendo. Opa, você precisa ter isso dentro do seu painel de alerta. Caso contrário, você está fazendo, de repente aparece aqui uma modificação ou na estrutura, ou no produto, ou na demanda do cliente, né? O cliente pode, daqui a algum tempo, e isso acontece com tendências, não querer mais o seu produto. E aí, quando você despertou, é tarde demais. Não temos muitos casos assim? Xerox, Kodak, vários produtos, várias marcas que tinham seus produtos extremamente bem posicionados e, num curto espaço de tempo, perderam totalmente o sentido. E as marcas não reagiram a isso, não fizeram um bom planejamento estratégico, não fizeram leitura dos riscos. Além disso, na próxima etapa, na etapa 3, nós vamos estabelecer, então, quais são as metas. Aonde eu quero chegar? Lembra, para onde eu vou? É aqui. Para onde eu estou indo? Quais são as metas objetivas que eu preciso atingir para chegar no meu destino? Eu quero crescer 20% ao ano. Eu quero me juntar a uma outra empresa daqui a algum tempo. Eu quero fazer uma aquisição daqui a algum tempo. Eu quero vender o negócio daqui a algum tempo. Enfim, é justamente nesse momento aqui que você estabelece os seus objetivos, né? E com base nesses objetivos e metas, você estabelece o plano de ação. Veja que tudo vai encaixando, tudo vai concatenando, né? E vai permitindo que você consiga ter uma visão do todo, né? Isso é muito legal. Para essa fase, eu trago uma outra ferramenta, que é o SMART. Por quê? Porque vão surgir, dentro do planejamento estratégico, uma série de objetivos e metas. E, óbvio, você não vai conseguir atender todas.
Então, essa ferramenta Smart, ela tem como objetivo trazer para você uma métrica para você priorizar exatamente quais são as ações, né? Quais são os objetivos, desculpa, que você vai focar. Então, é dentro do que é específico, daquilo que é mensurável, daquilo que é atingível, né? Os objetivos que são atingíveis realmente, que são realísticos e que vão acontecer dentro de uma linha do tempo. Então, essa ferramenta Smart consegue metrificar, consegue colocar métrica dentro dos seus objetivos e das suas metas, ok? Para todas as etapas, eu estou propondo aqui pelo menos uma ferramenta, são várias que podem nos apoiar, tá? Eu estou trazendo aquelas que eu normalmente uso dentro de centenas de planejamentos estratégicos já feitos ao longo dos anos. Bem, a próxima etapa, que é a quarta etapa, é uma etapa também muito sensível. É a etapa que nós vamos estruturar o plano de ação. Nós vamos colocar quais são as ações, e aqui eu, pessoalmente, em várias oportunidades, eu dividi essas ações já por área de atuação. Então, quais são as ações ligadas, por exemplo, à gestão de pessoas, né? Porque eu já defini as metas e objetivos de gestão de pessoas lá atrás. Quais são as metas e objetivos para a área de finanças? Quais são as metas e objetivos para a área comercial? Quais são as metas e objetivos para a área operacional, seja ela serviço ou indústria? Enfim, aqui nós vamos dividir. Eu sempre fiz assim, dividir em blocos de área, porque a partir daí nós já vamos começar a criar os indicadores, que é o próximo passo, e vamos começar a entregar para as áreas responsáveis, porque aqui nós vamos ter que definir claramente o que vai ser feito, quem vai fazer, como vai ser feito, né, que recursos são necessários e quando isso tem que acontecer. Com esses tópicos estabelecidos, você tem as ações já com os responsáveis e sai daqui um plano de ação objetivo para ser executado, né? E é importante ter isso como métrica, né? Para cá, eu trouxe uma outra ferramenta chamada GUT. Vou aumentar aqui a tela. Como nós vamos ter aqui uma infinidade de ações, eu tenho certeza que se você fizer bem esse exercício de planejamento estratégico, se você de fato aprofundar as análises, você vai trazer à tona, trazer à luz muitas ações. Então, para que você não vai conseguir tocar todas, como é que você prioriza? Então, eu costumo usar essa ferramenta chamada GUT, que nada mais é do que colocar números, né, de 5 a 1 para gravidade, urgência e tendência. Gravidade, urgência e tendência. Bom, determinada ação, quão grave ela é de 1 a 5? A urgência de 1 a 5 e a tendência, ou seja, vai piorar muito rápido ou é algo que apareceu aqui, não é nem grave nem urgente, mas tem uma tendência alta, ela vai entrar na fila, porque se tem um problema ou uma ação que ela tem uma tendência de piora, logo, em algum momento, ela vai virar urgente, ou até mesmo grave. Então, aqui você mapeia todo o teu plano de ação, quantifica ele, e aí vai ranquear por bloco aquilo que você entende que você precisa executar e metrificar. Estou passando aqui exatamente a maneira como eu sempre fiz há mais de 30 anos no setor automotivo, como eu falei para vocês, no Brasil, no exterior, sempre foi dessa forma, talvez com ferramentas um pouquinho diferentes, de acordo com cada organização que eu já atuei. A última etapa, você identifica os indicadores de performance, né? Compartilha essas ações para a equipe, né? Você priorizou, entregou para a equipe, cria os indicadores de performance claros, né? E aí vai para a execução. Aqui é arregaçar a manga e ir para a execução. E é um momento bastante importante, porque é um momento que você tem que sensibilizar o restante da pirâmide, né? Todo esse trabalho de planejamento, ele ficou no primeiro, no segundo
primeiro escalão estratégico, segundo escalão tático, e agora vai para a base da pirâmide, vai para o operacional, vai para a execução. Ah, mas Marcos, eu sou uma empresa pequenininha, nós somos aqui 20 funcionários, 30 funcionários. Bom, ok, eu entendo até que talvez esse planejamento estratégico, da maneira como eu estou apresentando, pode ser um pouco pesado para você. Mas ele pode também ser utilizado tranquilamente, e não importa se você, no momento, está sentado na cadeira do estratégico e, num segundo momento, você está no operacional. O que é importante é identificar os níveis e executar cada um dos níveis dentro da tua possibilidade. E aquele que é muito pequeno ou que ainda não tem um negócio, como eu falei, vai lá no meu canal do YouTube, tem uma outra metodologia para fazer o plano de negócios, que é um pouco mais simples, mas também muito rica. Permite você fazer uma leitura muito boa do seu negócio. Ok? Fica a dica. Bom, aqui, lógico, você vai ter que trabalhar a equipe para ter todo mundo engajado com você no planejamento estratégico. Por isso que missão, visão, valor e propósito tem que ser disseminado, porque aqui todo mundo tem que estar imbuído do mesmo espírito de realização, de atingir o objetivo. E, óbvio, a equipe não pode procrastinar. O que é procrastinar? Vou deixar para depois, hoje não deu, estava marcado para entregar a semana passada, mas vou tentar entregar a semana que vem. Aí não funciona, né? Então, nesse momento aqui, é importante dar empoderamento para a equipe, deixar claro o que você espera da equipe e a partir daí, começar a acompanhar. Para essa etapa, eu trago aqui uma ferramenta chamada PDCA. Alguns de vocês podem já ter trabalhado com ela. Planeja, executa, checa, verifica e depois reajusta se não atingiu. Então, fica um ciclo. Planeja, executa, checa, se está ok, se não está ok, reage e volta de novo a um ciclo. É uma ferramenta bastante interessante, tem já formulários prontos lá que você pode baixar. No Google tem isso facilmente. Você planeja, executa, checa se deu ou não eficácia, reage se não deu e faz o ciclo, até você eliminar aquela ação, já está fechada, deu tudo certo, etc. Aqui como eu falei, a criação dos indicadores de performance, né, estabelecer claramente quais são os indicadores de performance. Esses indicadores que a gente chama de KPIs, né, os indicadores-chave de performance, ele tem que estar claramente conhecido por toda a organização, por todos aqueles que têm que responder pelas ações, e eles têm que ser acompanhados. E aqui, óbvio, para cada caso é um caso, mas tem acompanhamentos diários, semanais, mensais, semestrais. Então, a depender do indicador, você tem que estabelecer qual é a agenda de controle. Exemplo, eu preciso fazer uma produção 10%, ou eu preciso fazer uma venda 10% acima do que eu fiz o ano passado. Bom, aqui você tem que fazer acompanhamentos muito próximos, né? Porque não adianta você olhar no final do ano ou no final do semestre se você realizou ou não, porque aqui você não tem capacidade de reagir. Então, existem indicadores que você tem que acompanhar diariamente, né? Por exemplo, eu desperdício. Hoje eu tenho um desperdício de 10 e o meu objetivo é ter um desperdício de 5. Não adianta você passar 6 meses e olhar, não, mas a minha meta era de 10, a minha meta era de 5, porque eu estava com 10, e agora eu descobri que eu estou com 18. Já foi, já aconteceu. Então, o que é importante? Todo dia eu vou olhar. É 10, estou com 5, legal. É 10, estou com 8. Opa, é 10, estou com 9. Agora tem que agir. Então, é importante alguns indicadores acompanhar diariamente, outros, obviamente, não faz muito sentido fazer o acompanhamento diário. Então, aqui é uma decisão que tem que ser feita a partir de cada indicador. Quais eu vou controlar diariamente, quais eu vou controlar semanalmente, mensalmente, semestralmente, ok? E aqui, assim,
Desviou do teu objetivo, corrige, traz outras ações, por isso que é importante fazer o cheque, traz outras ações para atingir o objetivo. Aqui o trabalho, pessoal, é obstinação para atingir os objetivos. E se for necessário, faça as correções para poder atingir. Eu espero ter ficado claro, e aqui eu coloco como uma ferramenta, né? Na verdade, não é uma ferramenta, é mais um conceito de KPIs que eu chamei aqui, que é indicadores chaves de gestão, né? De performance. Então, indicadores chaves de performance são métricas que você vai medindo, e aqui você pode fazer de forma estatística, você pode fazer com gráficos, enfim, aí tem uma infinidade de ferramentas a depender dos recursos que você tem. Existem plataformas a depender do que você quer usar. Existem plataformas que são chamadas de BI, Business Intelligence, ou seja, inteligência de negócio, que você imputa os dados ou eles extraem os dados já do sistema, se você tiver sistema, e automaticamente já te apresentam os indicadores de performance. Em alguns casos, já trabalhei muito com isso, dentro do celular. Você baixa a plataforma e você começa a monitorar de onde quer que você esteja, ele automaticamente, né, o robô vem e faz as automações ali de atualização de dados e você tem na palma da mão os indicadores do seu negócio. Extremamente legal isso, não precisa ser tão sofisticado assim, mas o que é importante, monitorar. Não pode olhar para o retrovisor, tem que olhar o dia todo, o tempo todo, o que está acontecendo em tempo real, não é mesmo? Bom, agora você deve estar se perguntando, mas Marcos, espera aí, você falou que eram 7 passos, você só apresentou 6. Cadê o 7º passo, Marcos? Passamos, de fato, pelo primeiro passo, que é a missão, visão, valor e propósito. Então, definimos aonde estamos. Definimos, numa segunda etapa, o diagnóstico, né, que faz parte de onde nós estamos, né? Então, missão, visão, valor, propósito e diagnóstico é o A. É onde nós estamos até agora, né, nesse momento. Depois nós vamos para o plano de ação, né, os objetivos, que é para onde eu vou. Depois o plano de ação, né, como é que eu faço para chegar lá. Depois eu vou vou passar pela execução do plano de ação e os indicadores. Bem, aqui eu passo pelas 6 etapas e aí vem a pergunta, cadê a 7ª etapa? Tenho que dizer para vocês o seguinte, a 7ª etapa, na verdade, é a reanálise de tudo que nós fizemos. Pô, Marcos, mas vou ter que fazer de novo? Pessoal, não tem jeito. Planejamento estratégico, no mínimo, é anual. No mínimo. Eu sempre fiz planejamento estratégico. Esse ano eu fiz para o ano que vem e mais 4 anos. Então, uma visão sempre de 5 anos. Mas, no mundo que nós estamos vivendo agora, que eu chamo de mundo VUCA, né? Eu não sei quem conhece essa sigla, tá bem falada, né? Que é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Olha que ambiente. Volátil, incerto, complexo e ambíguo, ou seja, totalmente instável, não dá para considerar que você vai fazer um planejamento estratégico desse, fechar sua pasta a Z com planejamento estratégico, colocar no armário aqui atrás e deixar lá empoeirando. Você vai ter que ter isso debaixo do seu braço o tempo todo. E aí, fechou o circuito todo, começou a execução, já vai pensando em fazer de novo essa análise que a gente falou. Critica de novo missão, visão, valor e propósito. Está em linha? Está aderente? Está. Vamos para o segundo. Como é que está o meu ambiente externo e interno? Alterou alguma coisa? Imagina, por exemplo, com alterações como essas que nós estamos vivendo agora. Depois, passou, minhas metas e objetivos estão ainda de pé ou eu tenho que alterá-las? Então, vai passar de novo. Vou lá para o planejamento estratégico. Ele está aderente? Né? O plano de ação está aderente com tudo que eu já revi? Tá. Vou para a execução. E depois eu vou de novo para os indicadores. Então, veja, 7ª etapa, na verdade, é repassar
depois de um certo tempo, óbvio que você vai ter que decidir aqui qual é o melhor momento de fazer de novo, né, essa análise crítica, mas é importante, pessoal. Como eu falei, eu sempre fiz de 1 ano para 4 anos, para 5 anos. Quando terminava aquele primeiro ano, que era o mais próximo do que eu fiz o planejamento estratégico, eu fazia de novo para mais 5 anos, ou seja, eu incluía 1 ano lá na frente dentro do meu planejamento, e assim sucessivamente. 5 anos, nesse mundo dinâmico, VUCA, que eu estou chamando aqui, já é algo impensado, né? Mas é importante você ter um norte, é importante você estabelecer os 5 anos, nem que ele vá sofrer alterações ao longo do tempo em função de todas as mudanças de ambiente interno e ambiente externo que nós estamos vivendo, mas é importante que você tenha ele no radar, ok? Bem, já estou aqui finalizando, eu queria dizer o seguinte, né? O que eu compartilhei com vocês aqui é algo que eu venho experimentando nos últimos 30 anos dentro do setor automotivo, com empresas globais que têm essa prática muito enraizada dentro das suas estruturas. E é mandatório, de fato, que seja feito esse planejamento estratégico. E eu estou compartilhando aqui com você a minha experiência real e estou aqui reforçando que você faça o teu planejamento estratégico. Eu espero que tenha esclarecido tudo, pelo menos de conceito, para você. Eu sei que é um tema complexo, alguns que estão aqui me ouvindo, eu tenho certeza que já dominam essa prática, talvez com alguma diferença. Eu coloco aqui os meus contatos, eu fico à disposição de vocês, convido vocês para ir para o meu Instagram, @soumarcosbastos, visita lá também o meu canal de YouTube, e eu também tenho colocado muito material no Instagram, então, e no LinkedIn. Então, vai lá, olha lá, tem muito mais material que pode te ajudar, tirar alguma dúvida, dar algum insight. E caso você necessite, pode me chamar no direct, está aqui o meu celular, tem o meu e-mail e pode também me chamar lá pelo Instagram, tá bom? Foi um prazer estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Eu tenho também um vídeo lá no Instagram que conta um pouco a minha jornada. Se você tiver um tempinho, vai ser legal curtir. Eu vou ficar muito feliz se você puder assistir o vídeo e fazer o seu comentário. É a minha jornada de mais de 30 anos dentro do setor automotivo. Tá bom? Até breve.